Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos a mais um episódio do A Bola no Momento, o podcast sobre a NBA, a portuguesa. Comigo tenho, nesta terça-feira à noitinha, Lucas Niven. Lucas, como é que estás? Estou ótimo, João. Estou bem disposto. Bom ver-te ao vivo, que o último foi como NBA dos anos 70, foi gravado de avanço, não é? Sim, sim, sim. E entretanto Temos tido tiveste aqui umas férias. alguns gravados de avanço, estive de férias, En- na Entretanto tiveste verdade. umas férias, conta-me tudo. Ainda estou de férias, na verdade, mas estou em casa. Acabei por só ficar uma semaninha no Algarve, foi só a molhar os pés, no fundo, só molhar os pés. Claro que assim que vim para cá começou a chover, portanto fiquei contente com isso, não obstante estar a chover nas minhas férias. Pois, eu fui lá passar o fim de semana e abortei no domingo, era para vir só à noite, depois da malta toda se enfiar no trânsito, eu faço a viagem com ela a dormir depois de jantar, mas o tempo estava tão mau que decidimos ir durante a sexta da Fizeste, Amélia e deu a asneira na mesma, porque caiu uma chuvada a meio do caminho e demorei mais 3 quartos de hora do que normalmente. Ei, é. Sim, epá, foi fixe. Sabes que, pronto, nós aqui fazemos parte daquele grupo de pessoas que gosta do Algarve, né? É raro. Por acaso achei que estava menos gente no Algarve do que noutros anos. Tive um bocado Uhum. esse feeling. Hum, Mas epá, tipo, bom tempo, a praia é fixe, ainda fui a casa, cozinhei para muita gente, que é sempre uma coisa que eu gosto de fazer, fiz ali uma massadazinha, depois fui a casa de uns amigos que estavam, onde eu estava em Vila Moura, né? Depois fui a casa de uns amigos que estavam em Tavira, que eram para aí 16 pessoas, eram tipo 8 putos e 8 adultos, Uhum. malta que está a contribuir para a natalidade, no fundo, não está a parte de métodos contraceptivos. Mesmo E assim, 8 adultos, 8 putos, falta o dobro. Faltam mais 8. não, desculpa, eh, 8 adultos, espera, 8 adultos, 8 putos, sim. Sim, 8 adultos, 8 putos. Cada casal Não, tinha sim. 2 filhos, é Ok, está isso, está tá, certo. tá, tá replacement level, desculpa. Está replacement, exatamente, está certo, está certo. Sendo que tu eras um deles, portanto estás ali a grafar alguém que Não, está acima da média. não Ah, eram ok, deles, não eram ok, deles, ok. não eram deles, não eram deles. Hum, mas foi fixe, pá, isso aí que fui antes ao mercado de Olhão e cozinhei, pá, fiz tipo arroz de marisco, estava bom, foi acho que foi das meus melhores por acaso. Fiz tipo biqueirão, sabes? Uhum, Biqueirãozinho, fiz, temperei, aquilo é só exato. temperar, não fiz nada. Mas é bom, pá, eu gosto bué de cozinhar para boa gente, não te sei explicar. Gosto muito da sensação de chegar, e depois também é fixe porque a malta já me ajuda, então as cenas que eu curto menos posso pôr os outros a fa posso pôr os outros a fazer. Mas És um chefe. aconteceu uma cena bacana que foi, estávamos no mercado e os meus amigos: "Epá, se calhar os putos não comem arroz de marisco, comem arroz de peixe e tal, vamos levar aqui umas postas de corvina e não sei o quê", pá, chegamos lá e eu assim: "Oh putos, mas como é que vocês vão fazer este arroz de peixe?". "Então pá, vamos fazer arroz e meter o peixe lá para dentro". Mas nem um caldo de peixe para os miúdos, tipo, uma cena como deve ser, isto custa alguma coisa, não sei o quê, então estive lá, tipo, sei lá, a explicar e ajudar a explicar como é que se fazia arroz de peixe com caldinho e não sei o quê. Conclusão, pá, vá-se lá saber como, né? Os Os putos putos, mamaram tudo. quando a comida é boa, quando a comida é boa, um bocadinho de limão por cima, depois uma nozinha de manteiga, não sei o quê, pá, conclusão, os putos depois quando é bom comem, comeram tudo, não sobrou zero arroz de peixe, estás a ver? Portanto, não custa Isso é assim uma tanto. coisa. Eu acho que nas férias não custa assim tanto. Claro que há miúdos mais esquisitos e menos esquisitos e a minha filha come tudo, mas tem muito a ver com o dar-lhe o máximo de coisa, e é tipo, não ter medo de temperar, não lhe metas um bocadinho de pimenta, não metas o limão, não metas o molho não sei o quê. Tem que se meter tudo, não é preciso ter cuidado com o sal nos primeiros 2 anos, mas é verdade. É que depois é isso, depois dou-lhes arroz de frango e arroz com salsicha, depois eles não gostam de comer. Pois não, eu também não gosto, eu também não gostava. Pá, um dos pontos altos das minhas férias, peixe-rei, é sempre, estás a ver? Eu acho que há poucas coisas na vida melhores do que peixe-rei. Uhum. Peixe-rei é inacreditável. E apesar de não ter sido umas férias muito fortes gastronomicamente, bebi talvez o melhor champanhe que já bebi na vida, Olá, chamado Paul Roger, acho que é Paulo assim. Rogério, para o meu amigo Paulo Rogério, Pá, meu, gosto muito, achei bué da bom, achei bué da bom. De é bom. todos que eu já bebi, claramente que esse foi o que me encheu mais as medidas. Pá, é uma coisa que não se pode fazer todos os dias, infelizmente. Não.
Mas, pá, muito fixe, muito fixe. Gostei bastante mesmo. Gostei bastante. Paulo Rogério está sempre lá em cima. Sim, sim, sim. E é isso, e tu, puto? Pá, nós não falamos há imenso tempo, mas, As sardinhas do que comi este ano foram lá no Algarve, assim, pequeninas e gordinhas. eu comi sardinhas no domingo, estavam deliciosas e sábado não fui a Tavira, foi ao outro lado do Algarve, fui a uma terra que se chama Burgal. Conheço o Burgal? Burgal, conheço o nome só, nunca fui ao Burgal, mas conheço o nome. É ali a seguir a Lagos, entre Lagos e Vila do Bispo, ainda é ali das nossas zonas de Lolé, ainda é para aí 3/4 de hora, uma coisa assim. E aquilo tem lá um restaurante que é o Sul, que é um tipo que herdou um espaçozinho dos pais, e aquilo não era nada, já era uma coisa típica, e ele abriu um restaurante chamado Sul. Epá, e é mesmo na descida, quem conhece o Burgal é mesmo na descida para a praia, aquilo é uma descida muito íngreme, para uma praia porreira, e eu descobri aquilo porque quem desenhou a carta, quem fez a consultoria de cozinha, quem desenhou a carta e esteve lá a formar cozinheiros e não sei o quê, e ainda contribui para isso, é uma rapariga que tinha um restaurante em Campo de Ourique que se chamava Ela Canela, acho que entretanto já fechou, que era um spot de brunch ao pé da minha casa antiga, que é espetacular, pá, é das pessoas. O Ela Canela era só vegetariano, era aqueles brunches, aquelas coisas, mas não era o brunch do abacate e do ovo mexido, era comida a sério, era comida a sério mesmo. Ela cozinha maravilhosamente e agora ali no sul tem carne e peixe, que era uma coisa que eu nunca tinha visto cozinhar, pá, e a comida incrível, incrível. Sul, chama-se o Sul, restaurante, no vale muito a Burgal. pena, vale muito a pena a visita. Comi uma sopa de tomate assado, mas fria, mas sentias o tomate assado incrível. Comi um crudo de lírio temperado Clássico. com citrinos e depois chili a picar um bocadinho. Comi uma presa, mas a presa estava cortada, Já guardei. tipo, Já estou aqui a sentir vinhos, vinhos naturais e não sei o quê, estou aqui sim, a sim, sentir tem no tem os tem Instagram, sim. tem os petnatos, tem os vinhos naturais, tem aquela conversa. Yeah. Eu, como é almoçar ali a meio do dia, tenho que pegar no carro, bebo só 1 ou 2 cervejinhas e está bom. Hum, uma presa, mas já servida fria e cortada tipo rosbife, finíssima. Yeah, yeah. Aí bem, pois. Muito, muito bom, Já vale a pena. guardei aqui, meu, já guardei, para ir E ao pronto, fica Portugal. a fica a recomendação, quem estiver no Algarve e puder lá passar, ir. É isso. Epá, nós, hã, já não falamos há tanto tempo que, Entretanto foram compradas e vendidas para aí 5 equipas da NBA. epá, pois meu, tipo, temos imensa coisa, não temos assim tanta coisa, só que esta silly season, aliás, nós até éramos hoje para gravar mais um daqueles episódios que depois é um bocado intemporais, só que aconteceu tanta coisa nas últimas semanas, nomeadamente com a venda dos Lakers, se calhar é aquilo que vale a pena falar primeiro, que, que era difícil pelo menos não fazermos aqui um apanhado daquilo que tem acontecido. Ahm, Portanto, os Los Angeles Lakers, que tinham há um ano sido vendidos a um empresário da área dos seguros chamado Mark Walter, foram novamente vendidos pelo Mark Walter a um grupo, não é, de investidores liderados pelo Josh Kushner, que é irmão do Jared Kushner, que é basicamente cunhado, desculpa, genro do Donald Trump, pronto, Uhum. e ao Bob Iger, que é outro dos investidores, mas com poder, pelo menos financeiro, menor, mas provavelmente será ele que ficará a liderar os Lakers não vou dizer no dia a dia, mas pronto, a dar a cara, vá. O O Bob Iger, governador, que como eles chamam, a pessoa sim, que dá a cara. para quem não sabe, foi durante muitos anos presidente da Disney. Portanto, é um tipo que percebe alguma coisa de entretenimento, e se calhar Uhum. não sei se haveria muitos empresários fora da área do desporto mais capacitados, se calhar, ou pelo menos na teoria, para liderar uma equipa como os Lakers, do A que o Bob Iger. ESPN é o braço desportivo mais importante da Disney, entretanto. Exatamente, exatamente. Ahm, Epá, o que é que isto, ou melhor, isto é uma novela que tem contornos logo muito esquisitos, né? Porque eu acho que o Mark Walter, a partir do momento em que essa compra foi feita, tenho dúvidas que existissem muitas pessoas a achar que ele ia vender isto passado um ano. Só que Nem ele. nem ele, nem ele. Só que aparentemente
estava a decorrer uma investigação do FBI por suspeitas de que o Mark Walker utilizou prémios de seguros ilegalmente. Ou Uhum. seja, agarrou nos prémios de seguro. Para quem não sabe, os prémios de seguro é o valor que as pessoas pagam para manter um seguro, não é? Uhum. Agarrou nisso e investiu esse dinheiro em vários sítios. Um deles dizem que foi os Dodgers, né? A equipa de beisebol onde o Magic Uhum. Johnson também é co-proprietário, e eventualmente os LA Lakers, pronto. E que, tendo em conta essa investigação e tendo em conta o dinheiro que poderá ter de devolver, porque dizem que desapareceu, pá, já não sei, mas era tipo 30 bilhões, era uma coisa assim, era assim um valor 300, já São, não acho que sei. sim. Era um valor demasiado grande, pronto. Uhum. Então começou a vender. Ora, isto também revela algum. Como é que eu vou dizer isto? Cheira um bocadinho a esturro, não é? Porque, para já, é verdade que o irmão do genro do Donald Trump não tem de conhecer tudo aquilo que acontece na Casa Branca, né? Não é obrigatório. Mas não deixa de ser esquisito que ele tenha sido um dos tipos a comprar. Não obstante, dizia-se, não é, que tanto o Kushner como o Bob Iger estavam interessados na, na expansão Uhum. que vai De Las Vegas. acontecer em Las Vegas, não é? E depois, eh, e esta parte aqui sou mais eu a meter um bocadinho de ferros, que é o Bob Iger, que durante alguns anos era tipo uma espécie de bastião, não vou dizer anti-Trump, mas um bocadinho isso. Saiu da Disney, voltou à Disney, minando um bocadinho o trabalho do gajo que ele pôs lá para ficar no lugar dele. E quando voltou, não sei se as pessoas estão recordadas, houve uma polémica grande com o Jimmy Kimmel, que faz parte dos quadros da Disney, não é? E não houve propriamente grande respaldo do Iger nessa altura, e um ano depois cá estamos nós com o Bob Iger a liderar os Lakers. Coincidências ou não, epá, pronto, é a vida, é a vida a acontecer. Uh, Isto tudo, não sei se desportivamente vai afetar ou não a equipa, eu diria que não, se Uhum. calhar pode haver mexidas, já havia aí rumores que o Chris Paul era bom amigo do Bob Iger e que se calhar podia integrar a estrutura, não sei se ouviste isso? Não sei, ouviste isso? Ouvi, ouvi. Uh, mas, epá, de repente a NBA está um bocadinho empolvorosa, porque isto faz parte de um contexto até maior, e desculpa, eu já me vou calar para o Lucas falar, que percebe mais disto do que eu, que é esta inflação galopante. Não fui eu que fui auditor na KPMG, estamos na tua Sim, praia. esta inflação galopante do valor das equipas da NBA. Puta, eu dei-me ao trabalho de Uhum. pedir aqui ao Cláudio, conhece o Cláudio? Uhum. Conheço, conheço. O Cláudio, a lista das vendas dos últimos anos na NBA. Ahm, em 2006, ou seja, há 20 anos, os Seattle Supersonics foram vendidos pelo dono do Starbucks, o Howard Schultz, por 350 milhões de dólares. Uhum. Em 2016, 2015, os Atlanta Hawks foram vendidos por 850 milhões de dólares. Os Clippers em 2014 por 2 mil milhões, né? 2 bilhões. Em 2020, os Jazz 1.7 mil milhões. Timberwolves 2021, 1.5 mil milhões. Bucks 2023, 3.5. Hornets 3. Suns 4. Dallas Mavericks 3.8. Celtics 6. Lakers 10. E agora 12. Uhum. Para já, há já aqui uma coisa que eu queria saber a tua opinião, porque nós chegámos à conclusão que tu és um cínico, não é? Nestas coisas. Na última vez que falámos, que é, se o Mark Walter estava assim tão enrascado e a precisar de dinheiro, como é que ainda assim faz, faz 20% nesta venda? Num mercado que claramente parece inflação. Eu não estou a dizer que os Lakers não são uma organização que vale muito dinheiro, é pá, óbvio que vale, né? Mas isto parece-me super inflacionado. Eh, não sei, o que é que achas? Se quiseres começar já pela avaliação, há fatores orgânicos, como por exemplo nos últimos 20 anos, começaste em 2006,
o advento das plataformas de streaming, por exemplo, e hoje em dia é tudo on demand, portanto, já ninguém vê um anúncio, se não puder ver um anúncio durante a transmissão de qualquer coisa. Portanto, tu queres ver um filme, já não vês a televisão, queres ver uma série, não vês anúncios no meio da série. Portanto, o dinheiro da publicidade foi muito para o digital, como tu sabes melhor que eu, e os únicos eventos premium que existem e que vão continuar a existir sempre é o desporto, porque o desporto é transmitido em direto, portanto, cada vez mais, porque a cota de mercado onde os anúncios podem passar, que as pessoas vão ver é cada vez menor e, portanto, os anu o as pessoas estão dispostas a pagar muito dinheiro para esses anúncios passarem ao vivo, portanto, o dinheiro da publicidade em televisão vai todo para o desporto e por isso fez essas avaliações subir. Depois, a negociação de direitos televisivos. Por causa disso, as estações televisivas, e entramos numa guerra, estão os direitos televisivos foram vendidos por valores cada vez maiores e isso fez disparar o valor dos franchises. Não obstante, não deixa de ser um sinal que saltaste de 2006 para 2015, pá, e portanto houve aí 9 anos entre vender-se um franchise e eu acho que Não, 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 antes houve mais vendas, houve mais vendas. Eu fui ok, dizendo só, ou seja, em 2006 Sonics, 2008 Cavs, 375 milhões, Golden State Warriors, fui-te ver lá, Golden State Warriors em 450, 2010, 450 milhões, é, Wizards no mesmo ano 551, Pistons 325 em 2011, Sixers 280 em 2011. Estes gajos que compraram os Sixers em 2011, em 15 anos, uhum. multiplicaram este valor por mais de 10, Sim, tipo, o sem dúvida. o Mark Lowry, tipo que esta semana vendeu a parte dele dos Timberwolves, ele quis comprar a parte dos Timberwolves, depois o dono original já não queria vender, então não chegaram a ir a tribunal, mas houve uma arbitration para decidir se vendia ou não, o dono anterior teve de vender e ele A pior teve venda 3. da história da NBA, provavelmente. Sim, porque ele, tinha o valor dos Timberwolves foi 1.7 ou 1.9, 1.5, mas aquilo é tudo meio parcelado e não sei o quê, aquilo sim, está sim, muito. porque há muitos grupos de investidores e depois isto não é o valor pelo qual o franchise foi vendido. Tens aí os Lakers a 10 e 12, é a avaliação da É a percentagem, valorização, sim, a é a valorização. valorização dos 100%, mas eles compraram 70 e tal, 80 e tal, no caso do Mark Walter. O tipo dos Timberwolves, quando chegou a parte de pôr a caneta no papel e do franchise ser dele, quando se comprometeu a comprar, comprou efetivamente por 1.9, mas quando acabou a discussão e o franchise passou para as mãos dele, já valia 3 vezes mais. E portanto vendeu. Ele fez tipo por cada $1000 que não sei qual era a porcentagem certa dele, mas ele cada $1000 que lá meteu, tirou agora 3.500 em meia dúzia de anos. E portanto, as coisas quando são exponenciais no mundo capitalista começa a cheirar a bolha, é um bocado aquilo Cheira que um bocado a bolha, meu, cheira um bocado a bolha. E o nosso puto Bill Simmons, que é um bocado insuspeito para falar disto, não é? Ele próprio também é um milionário, não é? É um gajo que uhum, vendeu. Mas ele tem levantado alguns pontos, tipo, que eu acho porreiros, que é que atenção, meu, isto é só a NBA passar por aquilo que se calhar o futebol já está a passar há muitos anos, desde que houve investimento no Manchester City e depois no Paris Saint-Germain, com estes à cabeça, mas não é já, que é, de repente, os gajos que estão a comprar isto não são propriamente. Aliás, eu estou a generalizar, não quer dizer que seja exatamente assim, não é? Mas óbvio, sei lá, o tipo que comprou os Celtics é dos Celtics, né? Agora, uhum. o Bob Iger é dos Knicks, né? Ele não é O um Bob Iger Laker. o Bob Iger famosamente é dos Clippers. Ah, é? É Eu verdade, achei que ele era é. dos Knicks. Não, 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 era um dos adeptos dos Clippers mais conhecidos e acaba a comprar Sim, os Lakers. então, ou seja, aqui, o Steve Ballmer era claramente dos Clippers, né? Portanto, há aqui uma cena de. Deve Achas ser. não era? Não, ele é de Não sei. Seattle, ele é de Washington, deve ser de Seattle. Sim, mas pronto, whatever. Se calhar não é o melhor exemplo. Mas o que eu quero dizer é, de repente começa a entrar dinheiro e um tipo de investidores aqui na NBA que não são tipo a ideia do owner que existia antes, não é? Que é o gajo que Sim, gosta do franchise, tipo, tem uma ligação emocional àquilo. Não, são gajos que consideram isto ativos, estás a ver? E, inclusivamente, começa-se a ponderar, não é? Se esta ideia toda do second apron e os constrangimentos todos e etc., isto não faz tudo parte de uma cena maior que é para engordar ainda mais o porquinho, né? Emagrecer os custos e aumentar as receitas, pronto, no final do sim. dia, né? Quando vemos bilionários a comprar franchises por 10 bilhões,
não é suposto termos muita pena do tipo dos Nuggets de não ficar com o Peyton Watson porque não quis pagar 150 milhões em tax. Epá, se tens uma equipa, paga e pronto. E se de facto não houvesse um salary cap, o LeBron no seu prime, em vez de receber 50 milhões, recebia 125 ou 130 ou 140 milhões por ano. E se calhar era o que ele devia receber, se o franchise vale 10 bi, então se calhar ele devia receber 120 milhões por ano, porque é o ativo mais importante do franchise. No entanto, essa conspiração de isto faz-me lembrar sempre o sketch do Chris Rock entre Rich e Wealthy, não é? O Chris Rock é rich, o jogador de futebol americano é rich, mas o dono do clube de futebol americano é Wealthy, Sim. que é uma diferença bastante grande. Mas que se calhar não devia haver salary cap, era um mercado livre. Claro que no segundo em que isso acontecesse, íamos estar todos a chorar porque 25 das 30 equipas não tinham capacidade para competir com o que os Lakers podiam dar a jogadores e depois queríamos todos um salary cap outra vez. Portanto, há aqui sempre Não, eu não uma. sou contra, eu sou a favor do salary cap. A minha dúvida é se estes constrangimentos todos Sim, não fazem é, tudo parte, né? é bom, Não é há, bom, é não bom. há, não há É modelos perfeitos, pronto. Não Não há há modelos modelos perfeitos perfeitos. e este modelo é discutido sentado à mesa com a exceção dos jogadores, portanto tem que haver a assinatura dos 2 lados, porque quando não há, acontece o lockout, como em 2011 e em 99 e por aí fora. E que, de facto, com esta disparidade, nuvens negras à frente, talvez não é para já, mas quando acabar este deal, talvez haja um lockout. Rebobinando um bocadinho a cassete, o Mark Walter usou fundos das suas seguradoras para investimentos particulares, porque não, em princípio não tem mal nenhum investir os prémios em coisas em Certo, ativos, em instrumentos financeiros, faz parte do é negócio das seguradoras. As seguradoras é ganham dinheiro assim, que é agarram é no co dinheiro que é recebem, como investem, um quando fundo têm de de pagar pensões, os não é? seguros. Não é suposto o dinheiro estar Exatamente. parado debaixo do colchão. A questão é quando usaste esse dinheiro para comprar os Dodgers e para comprar uma parte do Chelsea e para comprar uma parte dos Lakers. E E isto é só o portanto que nós sabemos, né? Porque nós sabemos que porque tem visibilidade pública, né? Um gajo não sabe se o gajo não comprou pastelarias e Burger Kings e não sei o que, o gajo não sabe. e e claramente ele não queria virar os Lakers num ano como se fosse uma casa no Príncipe Real, porque despediu gente do front office, ia começar, transferiu gente, estava a transferir gente dos Dodgers para os Lakers. Os Dodgers, para quem não sabe, são bicampeões de beisebol, onde é muito difícil construir uma dinastia. Ele gasta mais do que toda a gente, portanto era um owner muito popular porque investia dinheiro sem olhar à conta final, que é aquilo que estamos a pedir aos owners da NBA. Era um tipo com esse perfil, agora já se percebe, obrigado, o dinheiro não é dele, é sempre mais fácil assim. Sim, se pimenta no cu dos outros é refresco, né? Exatamente. E e pronto, comprou os Lakers com dinheiro que não é dele. O que me preocupa, em primeiro lugar, o que me preocupa verdadeiramente aqui é para onde o Adam Silver está a levar a NBA, porque de facto o ultracapitalismo está a dominar desde a legalização das apostas desportivas, que tem queixas dos jogadores e hoje em dia tu não consegues ver uma transmissão da NBA sem seres inundado com sports betting, que é um problema grande em Portugal e maior nos Estados Unidos, é o que é. E E a NBA não ter o seu KYC e o seu compliance a funcionar, porque quando o Mark Walter comprou os Lakers, ele já estava a ser investigado pelo FBI. E das duas uma, o NBA não sabia e é incompetente, isso é grave, estar a deixar a gente desta comprar franchises, ou sabia e olhou para o outro lado, que ainda é mais grave. Sim, para quem não sabe, KYC são procedimentos de compliance e de validação, Know your customer. know your customer, de validação. É uma coisa que os bancos têm, pá, que no fundo serve para validar se determinada pessoa pode ou não, sei lá, abrir uma conta ou comprar uma equipa da NBA, ou comprar uma equipa da NBA, neste Quando caso. uma empre quando uma empresa vos contrata e pede o registro criminal, é para fazer o vosso KYC, Yeah, é isso mesmo. é para saber quem é que vocês são, basicamente. Sim, epá, até havia o Bill Simmons falou de rumores de onde é que vem este dinheiro, tipo, como é que este Essa gajo tem este essa dinheiro. essa é outra questão e maior, trazendo o paralelo para o futebol que tu estavas a dizer, que é, o futebol está perdido, há muito tempo, é uma lavandaria a céu aberto, não vale a pena romantizar o futebol naquilo que porque o futebol com que nós crescemos morreu e é uma coisa pós-moderna que o pessoal pode gostar ou não, eu acho um horror. A NBA estava muito protegida, especificamente, expressamente, dizendo que fundos de investimento não podem deter mais do que 5% de uma equipa da NBA. Portanto, um fundo de investimento não pode ter mais do que 5%. Ora, os Lakers foram comprados numa avaliação de 12 mil milhões de dólares pelo Sr. Kushner e pelo Sr. Bob Iger. Já vou voltar ao Kushner.
por uma avaliação de 12 bilhões, em que eles vão ter que largar 8, 8,5. Já vamos à parte da família, que no meio disto tudo, que é a parte novela disto da história. Mas vão ter que gastar 8, 8,5. Ora, o senhor Kushner está avaliado em 5 mil milhões ou em 6 mil milhões, a fortuna dele. E o Iger é em meio bilhão, uma coisa assim. Portanto, faltam-lhes dois. Eles não têm este dinheiro. Portanto, eles estão a comprar e novamente não têm este dinheiro. E Mas o agora, claro, Mark Walker também já não tinha, né? Por isso. supostamente tinha, Mas tinha. mas não tinha. Estes nós sabemos à partida que o património deles não vale isto. O património do Mark Walter valia, supostamente. Depois era tudo um castelo de cartas, porque ele andava a comprar umas coisas com o dinheiro das outras. Estes, à Yeah. cabeça, o património deles não vale isso. Portanto, já aquilo que se desconfia é que há fundos de investimento grandes por trás que estão efetivamente a usar testas de ferro para controlar as equipas da NBA. E isso é muito grave. Porque também há uma cena. As equipas da NBA têm. O desporto americano, de uma maneira geral, tem um tratamento fiscal ah, muito benéfico para quem detém, ou seja, há uma série de deduções fiscais que podem ser Uhum, feitas pelo facto de uhum, teres algum tipo de equipa desportiva uhum. ou teres despesas recorrentes com o desporto, etc. Sim, Por isso é que muitos bilionários, neste caso, se dedicam àquilo. Óbvio que não são todos, óbvio que há malucos, sei lá, o sim, tipo na que comprou balança os Suns é na maluco, na né? Tipo, esse gajo é na na maluco, bala estás a na ver? balança do universo das empresas e nos anos 70 e 80, quando começaram a comprar franchising eram usados quase exclusivamente para isso, eram bilionários que usavam a equipa desportiva para Em vez de ter tax uma write-offs. fundação, em vez de ter uma fundação, tem uma equipa desportiva. Utiliza porque a liga operava quase sempre no vermelho, ainda por cima, portanto usavam isso para fazer deduções fiscais. Yeah. Mas não são todos. O tipo dos Suns, não me lembro agora do nome dele, acho que está a Mete tirar isto. 6 estava a tirar 600 milhões ao ano da empresa dele para pagar E para agora parece pagar que não tem também no mundo dos seguros, agora parece que não tem dinheiro para pagar, os enfim. seguros de volta às pessoas, portanto estamos num limbo, cheira a bolha a arrebentar, vamos ver, E depois vamos e ver. depois ainda há outra coisa que é, e desculpa só antes de acabarmos isto, se calhar ainda vais falar dos Lakers, mas Uhum, isto acho que faz um bom paralelismo depois com o que está a acontecer nos Clippers, ou com o que não vai acontecer nos Clippers, que é um bocado este sentimento de impunidade, uhum. epá, que existe nesta malta, meu. Tipo, a malta acha que pode fazer tudo. Tipo, e Sim, é isto, e eu percebo depois porque é que há ah, revolta popular, porque é que crescem tipo, movimentos que se calhar politicamente são pouco, não têm grande interesse e até são perigosos. Porque de facto, pá, eu continuo a achar, eu sou um tipo mínimo, sou um tipo liberal, né? Tipo, eu acredito na economia de mercado, eu não estou a negar o capitalismo, mas tipo, isto, se alguém quisesse desenhar, tipo, o que é o pior, o que é que pode, quando olhas para o capitalismo, o que é o pior que pode acontecer? Epá, algumas das coisas são estas, pá, o é o meu este. o meu argumento é que há um caso muito forte nos Estados Unidos para dizer que ali se passa não é uma economia de mercado. Sim, pois não, porque a partir do momento em que há muitos, em que o dinheiro está concentrado em muitos, né, em que há aquele tipo, como é que o gajo se chama? Aquele gajo inglês que ganhou bué dinheiro na bolsa e que fez um livro, qualquer coisa Stevenson. Não Pronto, pá, sei. é um tipo, eu depois já te digo, pronto. Esse gajo diz que os bilionários, estás a ver? A fortuna deles cresce pá, não sei se é 10% ou o que é ao ano, e a do cidadão comum é tipo a 1, estás a ver? É uma coisa Uhum. assim. Sim, E sim. portanto isto o que vai fazer é com que daqui a X tempo, não é, o dinheiro esteja todo Não é daqui a X concentrado. tempo. Já Sim, fez, sim, sim. Não, 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 eu sei, mas já mas, fez. eh, Estamos mas no é trigo. Isto desde o reaganismo dos anos 80 já chegámos. Tipo, sim, sim, não mas te não pronto, tem basta veres o poder de compra para comprar uma casa nos anos 80 e agora. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas pronto, isso é outro podcast completamente diferente. yeah, yeah, yeah. Mas Hã, pronto, tudo bem. em relação aos Lakers dizer que o Gary Kushner Stevenson é o nome do gajo. em O rela Gary ah, já sei. Stevenson. Em relação ao Este Kushner, tem um livro fixe. Eu não li ainda, mas sobre isto. em relação ao Kushner, ele não pode ele é irmão de quem é, não há hipótese, é irmão do genro do Trump, é verdade, e são perguntas válidas dizer-se que ao mesmo tempo que o Estado americano está a fazer uma investigação ao Mark Walter, convenientemente no espaço de um fim de semana, aparentemente, o irmão do Kushner aparece a comprar os Lakers. Vale a pena fazer a pergunta,
convém dizer que o Josh Kushner é o nome dele, é um tipo bastante liberal nas suas posições e não é por acaso que não o vemos agrafado sempre a esta Casa Branca. Ele e a mulher, que é uma ex-modelo da Victoria's Secret, Karlie Kloss, se não me engano, são um casal que até anda em círculos mais progressistas e democratas e à esquerda, porque ele tem uma empresa de fundos de investimento, a Thrive Capital, que se eu for investigar, de certeza que tem coisas das quais não iremos gostar de certeza e que é impossível aliarmos à possibilidade de ele ter informações privilegiadas para o próximo negócio particular, obviamente, ou que tenha tido alguma agora para adquirir os Lakers, mas não, os Lakers não foram adquiridos pelo MAGA. Isso é bom Não, que sim, se. sim, não é isso, não é isso. Eu acho é que é, ou seja, há aqui uma nuvem, né, de jeitinhos, estás a ver? Há Sim, aqui uma é, nuvem. é, é o network, é o sítio onde tu te mexes, são os meios em que andas, são as pessoas com quem jantas e a quem telefonas, não é? Estes tipos Sim, queriam comprar Las Vegas, que era 9 bilhões, olha que os Lakers, o Mark Walter está ali, coisa atrapalhada, e pelos vistos esta investigação da Mark Walter é uma coisa pública, porque o FBI começou a fazer esta investigação há um ano e tal antes de ele comprar yeah, os Lakers. A parte enfim. mais engraçada, no entanto, é a da Ginny Buss. Não sei se estás Queres a par não sei se estás a Não, par estou a dos par meandros. que, ou seja, quando o Mark Walker comprou, ficou decidido que não só os irmãos iam manter uma parte, né, acho que é 17 e tal por cento, eles tinham Porque 60 e tal, mas iam manter uma parte, como a Ginny porque Buss ia por ser, porque para seres governador, para ficares à frente da equipa, a tens de gerir ter as pelo operações menos da quinze por equipa, cento. tens de ter pelo menos 15%. Portanto, quando a família Buss vendeu ao Mark Walter, decidiu ficar com 17 ponto qualquer coisa por cento. São 6 irmãos que que tinham os Lakers em herança todos em partes iguais e que qualquer venda teria que ter o apoio de 4, viram os mais velhos que estavam a favor de anteriores vendas e os mais novos nunca, e a Ginny Buss na altura, eh, aceitou vender, ficou o controlling owner e a primeira coisa que fez foi despedir os irmãos dos Lakers, quando o Mark Walter assumiu o controle. E agora, Porque ela passado ia um ano, ficar como governadora ela até 2030, acho que era assim. era durante uns tempos, quando o Mark Walter comprou, disse: "Sim senhor, Ginny, tu ficas, a vossa família fica com 17% e tu ficas à frente e continuas à frente disto." E ela, ao ver que os irmãos tinham perdido muito poder, porque de repente já não podiam ser despedidos e já não mandavam nos Lakers porque tinham uma fração dos 17%, correu com eles todos. O que ela não contava era que isto, passado um ano, tivesse à venda outra vez. E então a parte dos Lakers aparentemente tem uma provisão chamada tag along, que é se alguém quiser comprar a maior parte, se quiser pode comprar, nós podemos escolher vender a nossa também a esses tipos. E o Kushner e o Iger querem comprar a parte dos Bucks também. E desta vez os 6 irmãos têm que votar novamente, só que desta vez a Ginny não queria vender o resto, porque isso queria dizer que ela não ia ficar como governadora. E votaram os 5 irmãos para ela sair, naquela da vingança levezinha. "Ah, quiseste vender e despedir-nos, agora ficas sem Succession style. um episódio completo de Succession." Isto vai para tribunal, esta parte dos Legacy, porque a Ginny não quer vender e o advogado dela já emitiu uma carta dizendo que o trust, portanto o fundo fiduciário, não sei como é que se diz exatamente em português, que o pai lhes deixou uma coisa descrita de como é que devia ser gerido. Ela é uma previsão de que sempre que possível a família deve lutar para os Lakers ficarem na posse da família. Portanto, ela vai tentar esquivar-se nisto, isto vai para o tribunal, não vai ser bonito, mas pronto, isto é só em relação a esses 17%. A mim interessa-me porque é a diferença de quem é que vai governar os Lakers, porque havia este Yeah. compromisso de ser até 2030. Para mim não havia conversa nenhuma. Há donos novos, eles podem escolher quem são maioritários, eles podem escolher quem é que governa a equipa. Mas, enfim, às vezes quando temos um primeiro-ministro e depois queremos uma mudança e vem um pior, ou às vezes quando o presidente do nosso clube é mau, quando o presidente do nosso clube é mau e queremos que ele se vá embora, pode sempre vir um pior. E, e os adeptos dos Lakers, como eu, que não eram particularmente, desde que o Dr. Jerry Buss morreu, que não eram particularmente fãs do modo como a família Buss geria esta equipa, olha, fui mais feliz durante os 20 e tal anos, ou 30 anos da minha vida, 30 e tal anos da minha vida em que teve na família deles, do que ser agora virada como se fosse, lá está, um apartamento do Príncipe Real. Isto é que eu não gosto de ver. É isso, é isso. Bem, já falámos bué dos Lakers, nem sequer falámos do Luka ter levado a malta toda para a Eslovénia, Uhum. de andar aí todo pimpão no Twitter, bonitão, solteirão.
Pá, sabes que Só falta. é a forma física do Luka e os triplos do Ben Simmons, é a segunda quinzena de agosto. Sim, sim. Eh, Pá, só falar se calhar um bocadinho dos Clippers, porque saiu também durante as últimas semanas Uhum, um artigo na ESPN que dizia que dava a entender, vá, que a NBA não tinha encontrado nenhum. Desculpa, já me estou a rir, eu já me estou a rir porque isto parece. Lá está. Isto parece surreal, mas atenção, eu sou a favor de. Epá, eu acho que as coisas têm de ser provadas, não é? Tipo, não pode ser uhum. só por intuição, não é? O que só reforça a cena da impunidade, mas pronto. Todo o circo à volta do Kawhi Leonard, da Aspiration, para quem não sabe, há a ideia de que, ou a suspeita de que os Clippers tenham eh, Contornado o salary cap. contornado o salary cap através de um patrocínio fictício da Aspiration. Já vamos em 2, na verdade. Agora Que é entretanto veio outro, né? Veio outro, mas já lá vou também a esse. Portanto, a Aspiration tinha pago ao Kawhi por direitos de imagem, vá, que ele nunca fez, não é? E também era patrocinadora dos Clippers, e portanto parece que o dinheiro. E os Clippers, o Balmer era investidor, então parece que o dinheiro circulou dessa maneira. E o Kawhi há de ter recebido, ou o Kawhi, o tio do Kawhi, quem quer que seja, vá, hum, há de ter recebido dinheiro indevidamente, pelo menos são essas as suspeitas, porque lá está, para um patrocínio a um atleta em que o atleta não faz nada para comunicar a marca é um bocadinho esquisito, né? E não só uhum. não fez nada pela Aspiration, como não fez nada também por agora outra marca que se descobriu que é uma marca de marcadores eletrónicos, né? O que é? Foi a que fez o Halo, que é um marcador eletrónico que dá a Sim, volta ao pavilhão de todos os Clippers, a yeah, Tektronix. yeah, Tektronix. E aparentemente, não obstante estes indícios, né, sem um artigo na ESPN em que dizia que não havia indícios e que não, Não havia evidências. não havia evidências e que provavelmente, pelo menos dava a entender que a montanha ia parir um rato, ou seja, não, a troca do Kawhi que está suspensa se calhar deixa de estar Uhum. e não vai haver, não vão haver penalizações, não é? Para os Clippers. Pois, isto é onde a proverbial porca torce o proverbial rabo, porque o Adam Silver, e nós temos esta ideia dos comissários da NBA como sendo os guardiões do basquetebol e do bom funcionamento da Não, liga, ele é um ele é um empregado ele é um empregado dos outros 30 donos, dos é o que donos, ele é. sim. E portanto, como se não bastasse a questão toda dos Clippers, ele tem este turbilhão à volta da ownership da NBA, destas compras e vendas e das suspeitas sobre o Mark Walter, em que os donos da NBA estão a atravessar uma crise reputacional crescente, eu diria. E ele tem à sua frente o dono mais rico de todos, o Steve Ballmer, o top 5, quinto ou sexto homem mais rico dos Estados Unidos, alguém que está na fila da frente a ter AVCs quando a sua equipa marca um sexto, portanto é aquele dono que nós gostamos de ver na televisão porque está com as axilas todas suadas no meio de um jogo de playoffs, quando os Clippers vão aos playoffs. A ver os jogos E, sempre atrás do cesto, nem sequer é no meio campo, sim. exatamente. E que claramente investiu na equipa, portanto isto é o protótipo de dono que o Adam Silver quer. E portanto ele penalizar um dos seus patrões não é uma coisa que ele esteja com muita vontade de fazer. Depois dir-te outra coisa incorreta que tenho que corrigir, que é, estas coisas não têm de ser provadas. Especificamente no Não, caso sim. Não tem, legalmente sim, mas legalmente não sei se houve algum, não sei se haverá aqui não, algum tema legal. Pode não, não, haver é não, nas regras nós da não, NBA, sim. sim, nós não estamos a discutir um caso civil em tribunal, nós estamos É a isso, é jogar isso, é isso. no tribunal da NBA, e no tribunal da NBA, o que diz o código penal da NBA é que, o contorno do cap não tem de haver uma smoking gun, não tem de haver um cheque Clippers para a Aspiration dizer: "Olha, isto é para o Kawhi, só faz favor", porque isso não vai existir. O que a NBA diz explicitamente no seu código, nas suas leis, é que, à falta de outra explicação razoável, se houver uma preponderância de indícios que indiquem contorno de salary cap, a NBA tem o poder discricionário de obrigar o franchise a justificar esses indícios e, se não forem convincentes, agir punitivamente como quiser. Portanto, só com o que o Pablo Torre reportou, e nós provavelmente não sabemos de tudo, é mais do que óbvio que houve aqui marosca. E
E depois o artigo da ESPN é claramente um leak dos Clippers, é claramente ditado por alguém dos Clippers, é uma operação de charme para tentar pôr pressão na NBA a fechar isto o mais cedo possível. A NBA, convém dizer, largou um comunicado menos de uma hora depois do artigo da ESPN, dizendo que o artigo está cheio de coisas pouco Incorreções. certas, imprecisões, incorreções, e que falará em altura devida. E com o que estamos a ver no conjunto de donos da NBA, com a crise de confiança que se está a instalar, se a NBA não fizer dos Clippers um exemplo, então estamos mesmo muito mal. Estamos mesmo muito mal, porque Bar aberto. é bar aberto. Todas as equipas vão começar a fazer isto, até porque o que é que está a impedir alguém? Tipo, eu não estou a dizer que há aqui alguma coisa de errado, e estavas a falar do dono do Philadelphia 76ers há pouco. Ele tem uma parte, eu acho que ele já não é dono porque ele vendeu, mas o não sei que Harris era dono da Fanatics e era dono dos Sixers. Entretanto, acho que ele vendeu, mas continua como consultor, é ligado aos Sixers. E o LeBron assina quase pelo mínimo com os Sixers e assinou ao mesmo tempo um patrocínio gigante com a Fanatics. Será que se ele tivesse ido para outra equipa tinha assinado a cena com a Fanatics na mesma? Não sei, mas é esta área cinzenta que nós nunca mais vamos parar de ter, até porque o que é que está a impedir um tipo assinar com uma equipa da NBA e de receber no correio uma pen cheia de Bitcoin para lhe pagar por fora? Isto, portanto, se quando há indícios a NBA não for atrás dos donos como deve ser e tentar preservar a integridade, porque o salary cap é a base pela qual a liga existe. É nestas cenas que um gajo percebe que o dinheiro está sempre acima da moral, não é? Porque o Donald Sterling fez comentários Poder, racistas e não houve tema nenhum em metê-lo no olho da rua, não é? sim. Pá, só que o dinheirinho, pá, E é nisso que o eu estou dinheiro, muito. É nisso que eu estou muito desapontado com o Adam Silver. Ele é alguém claramente a quem o santo dólar interessa mais do que o sim, basquetebol. E o David, os carecas estão-nos a lixar os desportos, puta. e o David Stern, digam o que disserem, ele Tinha muitos preocupado, defeitos, tinha tinha muitos muitos defeitos. defeitos. Mas a NBA era uma coisa, o bom funcionamento da NBA era uma coisa importante para ele. Posso dizer quase sempre que ele agiu com o superior interesse da NBA em pano de fundo. Não posso dizer nem de perto nem de longe o mesmo do Adam Silver. Isso preocupa-me. E, portanto, não sei se o Kawhi vai ser punido, porque o Kawhi tem uma defesa Foi o muito meu tio. própria. Foi o meu tio. Portanto, Falou em meu nome. falou o meu nome, aquilo está tudo em empresas que foi ele que as criou, eu não tenho a caneta em lado nenhum. Pá, se a empresa chamava-se KL2, Kawhi Leonard 2 Associates, pá, ele gosta de mim, ele pôs o nome assim. Tem nada a ver com isso. E por isso, acho que o artigo da ESPN é uma fabricação, é uma encomenda dos Clippers. Não sei se a precisão vai no ar ou não. A NBA disse que gostava de resolver isto em tempo útil em setembro. Não sei se vai acontecer, mas se isto passar impune ou com uma palmada um slap in the wrist, uma palmada ligeira, um tal só da NBA aos Clippers, então estamos perdidos, porque se quiserem começar a ter a NBA cavalga para o futebol, como estavas a dizer, e se quiserem ter uma liga de Manchester Cities e de Nottingham Forest, podemos ter. Ou então podemos ter uma equipa, uma liga que é o segredo do desporto norte-americano, que é no médio prazo toda a gente tem alguma hipótese, ou toda a gente joga com as mesmas regras. Se isso deixar acontecer, estamos perdidos. Yeah. Bom, sobre a Liga, tivemos aí assinaturas de contratos, veteranos aí a mudar de equipa, né? Clay Ui. Thompson, Miami, foi para Miami, Uhum. Já juntou-se. chegava, tinha dito aqui. Yeah, é verdade, já tinhas dito. DeMar DeRozan foi para os Denver Nuggets. Essa confesso que não estava propriamente à espera, mas até acho fixe. Acho fixe. O Clay, enfim, o Clay já mandou hoje um pouquinho aos Mavericks, disse que interessava-lhe voltar a jogar por uma equipa que pudesse ganhar alguma coisa. Por acaso eu gostava de saber. Quer dizer, não, eu vou exagerar, né? Mas queria ver O quê? quantos jogos é que vão ganhar os Mavericks e quantos jogos é que vão ganhar os Heat. Não sei quem é que vai ganhar mais jogos. Porque assim, de repente o Oeste está bué crowded, puto. O Oeste está muito crowded também, Sim, não está, não tá. o, o, o Oeste também. Em princípio será o Heat, mas
mas não tenho essas certezas todas. É que de repente, já viste aí, já andava aí a circular nas redes sociais, que isto era uma reedição, tipo de uma equipa do Zit, da equipa do Zit com o do Wade e do Shaq, acho que era uma coisa assim, pá, e alguém comparou o Andrew Wiggins ao Dwayne Wade, pá, e Sim, quase. depois morreu aí, morreu Sim, vi aí. vi um gráfico também no dia que ele assinou que era o novo Big Three, não era? Era o Bam, o Giannis e o Clay. Eu achava que os Big Three tinha que ser com os 3 melhores da equipa, mas pelos vistos não. Mas pá, tudo bom para o Clay. O Clay quer 2 coisas. Ele foi para os Mavericks convencido que ia receber triplos abertos do Kyrie e do Luka, foi para isso que ele se inscreveu, portanto eu percebo que ele também não queira estar ali, porque quando faz uma carreira a ganhar sempre, aos 30 e tal anos, ir para um sítio para não ganhar, não, de certeza que é difícil acordar de manhã. Portanto, ele queria voltar a competir. Miami é porreiro, tem ali um sítio para ele andar de barco e tudo, por isso vai ser feliz. E precisam de shooters. E Miami, para quem, falando mais no plano de basquetebol, para quem vai estar tão constrangido de spacing com o Bam e com o Giannis, tem certamente muitos desafios nesse capítulo. O Wiggins não é propriamente um especialista, depois o melhor jogador de perímetro a seguir provavelmente é o Davion Mitchell, que o ano passado até tirou 40%, mas com 3 tentativas por jogo, para aí sempre foi um lançador bastante débil enquanto teve em Sacramento. De repente vão buscar o Clay e o Tim Hardaway juntos, que se calhar o ano passado juntos meteram 500 triplos ou uma coisa assim, é um ótimo passo na direção certa. Vamos ver depois como é que a coisa cola, mas era mais ou menos anunciado. O DeMar DeRozan, epá, não gosto tanto como tu, sinceramente. Não, eu acho que é um gajo que sabe jogar basquete, é fixe, estás a ver? Uhum. É fixe, acho que vai, ou seja, acho que a coisa vai funcionar. Não é se calhar o melhor jogador para jogar com o Jokic, ou não será na teoria, não é? Porque não é um espaçador, mas se calhar pode fazer muitos minutos quando ele não está, eventualmente. Também tem um bocadinho de playmaking, que ganhou quando estava nos Spurs. Não sei se vamos ver essa versão do DeRozan, mas é um bom jogador. Aliás, também saiu aí uma estatística de ser o gajo que marcou mais pontos contra o LeBron. Tipo, era assim uma lista de Uhum. gajos, e é, se não me engano, o DeMar DeRozan, dos melhores marcadores. Ele está tipo, a ver se eu consigo dizer-te isto como deve ser, mas ele é Sim, um dos melhores marcadores da tá pra história. praticamente, sim, está praticamente empatado com o Steph Curry. É top 30 ou Yeah, top, yeah, se for preciso tem mais pontos que o Shaq na carreira já, assim. yeah. Que o Shaq não, mas que outros, aliás, o DeMar DeRozan é o jogador em atividade com mais pontos que nunca foi MVP. Acima dele só o LeBron, o KD, o James Harden, Pontos. Em é. atividade é o quarto O jogador com Curry, mais pontos. Na acima dele carreira, só está o LeBron, o KD e o Curry para aí. sim, na carreira, ah, 18º melhor marcador de sempre. Pois. Tipo, vai passar, por exemplo, esta temporada vai passar o Hakim Olajuwon. Uhum. Ele é um marcador de pontos profissional e é um grandíssimo jogador de basquete. Nesta altura da carreira já não o é tanto, e não sendo tão exuberante e barulhento em campo como estava o Westbrook, como era o Westbrook, tem alguns dos mesmos problemas, que é a defesa, que nunca foi boa, a cair por aí abaixo, o jogo fora da bola, que nunca foi bom, não tende a ficar melhor com a redução de atleticismo, não há capacidade de espaçamento para incorporar um papel de role player, e por isso são jogadores que precisam de bola na mão, mas que vão sendo cada vez menos eficientes naquilo que fazem. Os Nuggets já são a equipa de perfil das equipas que atira menos triplos do campeonato, são uma das equipas que mais constrangida na defesa, e por isso é isso, tem vantagem de ser um contrato mínimo, e os Nuggets precisavam de corpos, mas são piores sem o Peyton Watson e com o DeMar DeRozan, não é? Vai ser um banquete para algumas equipas passarem pelo Murray, pelo DeRozan e pelo Jokic de seguida, é tipo slalom, é só Sim, é só o, contorná-los. já fizeste aí a ponto para o Peyton Watson, que assinou pelos Cavs, né? 4 anos, 88 milhões, 4 anos, portanto vai receber 22 milhões por ano em média, não é? Uhum, Isto originou que o Max Strus teve de sair dos Cavs, foi para os Clippers, por causa dava jeito ao Zito. O Max Strus uhum. também era outro. De Ah, voltar. sim. Nem sei se não dava jeito aos Denver Nuggets, na verdade. Na verdade. Mas os Nuggets Ah, queriam só ver-se livres do dinheiro. sim. E os Nuggets receberam piques.
É um contrato fixe para o Peyton Watson. Não sei se ele alguma vez na vida, quando entrou na NBA, pensou ganhar 88 milhões em 4 anos, mas é uma boa história Eh, também, a dele. não sei, era um grande atleta, com uma grande versatilidade, não sei hoje em dia o que é que ele podia vir a ser, mas depois, na altura que o Jokic se magoou, ele teve ali, porque depois magoou-se ele o Peyton Watson também, ele teve ali um mês, 15 ou 20 jogos em que teve noites em que parecia o Kevin Durant. O triplo apanhou fogo, vimos alguma autocriação que nunca tínhamos visto e por isso o valor dele disparou. Aliás, ele é um atleta clutch e o Rich Paul disse no podcast com o Max Kellerman abertamente de que basicamente o proibiu de voltar para os playoffs, para jogar pelos Nuggets, que ele acabou a época magoado, e ele queria voltar, mas era uma lesão de soft tissue, de tecido mole na coxa, e ele disse: não voltes para não reagravar isso, porque tu vais ter um cheque gigante à tua espera, portanto não te comprometas agora. É uma masterclass do Rich Paul ter conseguido este dinheiro para o Peyton Watson, porque ele é um jogador livre restrito e temos visto nos últimos 2 anos com o Kuminga, com o Cam Thomas, com o Mathurin, Não como é tem que estado os fácil para essa malta, sim. porque as equipas gastam o dinheiro, tem havido cada vez mais extensões, portanto as equipas não têm cap como operar e ele arranjou criatividade para vender o Peyton Watson aos Cavs, isto obrigou-os a convencerem o James Harden a esperar, obrigou-os a trocar o Max Strus por praticamente nada, depois envolveram neste negócio que acabou por ser expandido, foi um negócio de 5 equipas, tiveram que trocar o Dennis Schroeder antes, também para os Hornets por basicamente nada, e pronto, é uma adição importante para os Cavs, que naquela posição utilizaram o Struz, utilizaram o Dean Wade, o Okoro antes disso, e andam a procurar aqui de um quinto elemento para juntar aos dois bases, primeiro o Garland e o Mitchell, agora o Harden e o Mitchell, com o Mobley e com o Jarrett Allen. Faltava-lhes aqui um quinto titular e agora este é um bom negócio porque o que quer que se vai passar com os Cavs e decidiram pagar ao James Harden até aos 39 anos ou assim, mas o que é que se vai passar com os Cavs se quiserem trocar um dos postos amanhã, ganham ali um extremo que pode jogar a 4 com atleticismo e uma média de 22 milhões com o cap a subir e estão a contratá-lo com 22 anos, portanto vais ter um jogador dos 22 aos 26, é sempre interessante, Tens é um mais bom número. confiança neste Peyton Watson do que quando os Cavs foram buscar o DeAndre Hunter, por exemplo? Olha, o outro, sim, mais. Boa, boa. Estavas a dizer que o James Harden, mais 3 anos, 97, 97 milhões, Há que respeitar, não é? vai fazer mais de meio milhão, mais de 500 milhões, mais de meio bilhão Uhum. na carreira, não é? Um dos poucos que chega a esses números. O É o LeBron, nosso puto KD, James, Steph e James Harden. nosso puto James Harden, que assim sendo, vai jogar até aos, deixa lá ver, só se eu 39, não me acho eu. engano aqui, tem 39 anos, é isso? Não, tem 36 até aos 39 que se lhe paga. 30, É é isso. isso que eu estou, é isso, 39. Até aos 39. Pronto. Hum, o que dizer? O que dizer? O que dizer? O James Harden, Fiz para o James? Fiz para o Jimmy, James? Jimmy continua a colecionar cheques, faz lindamente. É um jogador produtivo, é bom que se diga que o James Harden virou um bocadinho mimo Na temporada regular, sim. na temporada regular, continua a Só, integrar, porque só deixar essa nota, só deixar essa sim, nota. na post-season para um jogo bom precisa de dois jogos normais e dois desastrosos, portanto, uma taxa de acerto de 20% de jogos nos playoffs não é grande espingarda. A tendência também não é melhorar, mas os Cavs viram-se enfrentados com o facto de o perder por nada e algum James Harden é melhor do que zero James Harden. Não precisava era ser 100 milhões de James Harden nos próximos 3 anos. É que mais valia quase pagar-lhe, mais valia não, porque depois há a questão do second apron e não sei o quê, mas teria sido mais inteligente pagar-lhe 45 este ano e 45 no próximo e pagar-lhe os 90 milhões assim, do que ao longo de 3, porque isto não vai envelhecer fixe. Yeah, vai ser difícil. Muito bem. Temos de avançar, temos de ir às odds que não aumentem. Como sabem, este podcast tem o apoio da betano.pt, escolha do consumidor, marca 5 estrelas em apostas desportivas. Puto, track de odds de Premier League, já começou. Uhum. Aí há alguns jogos que vão acontecer nas próximas semanas. Crystal Palace, Manchester City, 4,90 Palace, 4 para o empate, 1,60 para a vitória do City. Tottenham, Newcastle, 2,12 vitória do Tottenham, 3,50 para o empate, 3,10 para a vitória do Newcastle. Aston Villa, Arsenal, 6,10 para a vitória do Aston Villa, 3,90 para o empate, 1,52 para a vitória do Arsenal.
Everton, Manchester United, 2,87 para o Everton, 3,30 para o empate, 2,32 para o Manchester United. E vamos ter no início do mês um Arsenal-Chelsea, 1,62 para o Arsenal, 3,65 para o empate, 5,20 para a vitória do Chelsea. Estes jogos podem ver na DAZN, nossos putos. Claro. Qual foi o teu primeiro feeling de Premier League? Puto, Ou não tiveste? tive. Quem é que é o líder do campeonato? Não sei. Arsenal? O Brighton. O Brighton. Pois é. O Brighton. Quem é que o Lucas disse que ia ser campeão? O Brighton, sim, é verdade. Top da count. É verdade, é verdade, é verdade. Top da count. Já sabem, se quiserem apostar nestes ou quaisquer outros esportes, podem fazer libatano.pt. Escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Estavas a falar que o Dennis Schroeder já tinha sido mandado embora dos Cavs, foi para os Hornets, não é? E o Trey Mann foi para os Cavs. Tivemos também Bradley Beal a renovar com os Clippers, 2 anos, 13 milhões. Mágico. E Brandon Williams a ir para os Warriors, 1 ano, 2,6 milhões só. Brandon Williams, pá, que fez uma meia época, né? Não sei quanto é que foi, não foram assim tantos jogos. Tu imagina, Pelos Mavericks, ele começou ano passado como two-way, se não me engano. Ou no pelos mínimo. Mavericks, quase 14 pontos de média no tempo que teve em campo, e acaba por ir para os Warriors, que pá, tem assim um reforço a um custo bastante baixo, parece-me, para aquilo que pode até oferecer. Dentro do contrato mínimo é bem jogado. Portanto, é um jogador com alguns problemas no seu jogo, porque senão não estava pelo contrato mínimo, não é um defensor, não é um atirador, é muito mau mesmo, acho que é abaixo de 30% de 3 pontos, mas é uma coisa que nenhum base nos Warriors tem há 20 anos, pá, aí, que é a capacidade de entrar e de entrar no sexto. O Jordan Poole tinha um bocadinho, porque beneficiava muito de um spacing de um Drummond Green e do Steph ainda bastante perto do seu prime, portanto o Poole tinha alguma capacidade de penetração, mas o Brandon Williams é um animal. Ele quando tem a bola só pensa numa coisa, que é atacar o cesto, e acho que esse tipo de verticalidade norte-sul é uma coisa que vai interessar aos Warriors, portanto, à partida é um reforço, é alguém que tem, para quem tem é uma opção a quem dar a bola nos minutos que tem o Steph, portanto começa-se aqui a desenhar lineups em que o Steph joga mais com o Drummond, com aquele two-man game que tanto tem, e depois o Brandon Williams com o Drummond são dois não atiradores, e Brandon Williams com Curry são dois maus defesas no backcourt. Adivinha-se aqui que nos minutos em que Curry e Drummond se sentem, joga o Brandon Williams com os bigs, com os atiradores, com os Quinton Posts, com os Porzingis, etc. E aí já pode haver uma versão diferente dos Warriors a que estamos habituados, mas uma versão necessária contra reservas para atacar a bancos adversários. É um jogador interessante, é uma boa contratação para mim. Sim, enquanto estávamos aqui a falar, o Jorge Niang também foi para os Warriors. Só no tempinho que estávamos aqui. Jorge Niang, 1 ano, 3,9 milhões. Fecha o roster assim. Os Warriors com o Brandon Williams e com o Jorge Niang. O que tem uma alcunha, não? Como é aquela alcunha do Niang? Minivan. Minivan, sim, isso mesmo. Minivan Niang. O Bradley Beal, pá, parabéns ao gente, porque se o Westbrook não consegue jogar. The Bill that keeps on billing, estás a ver? Pá, cá está. Cada um tem o James Harden que merece. E depois, tivemos uma má notícia ontem, não foi? O que os Clippers vão fazer com 700 bases, porque se eu vir aqui o roster dos Clippers... Darius Garland, não é? Bradley Beal. Só de bases, portanto, bases de tipos que podem jogar, ocupar a posição 1 e 2, temos Darius Garland, Chris Dunn, Keaton Wagler, o rookie, Bradley Beal, Jordan Miller, Benedict Mathurin e... O Mathurin se calhar pode jogar 3. Queres saber uma coisa muito interessante? Estou a ver agora o site da ESPN, na depth chart dos Clippers, aparece aqui o Brandon Ingram e o Grady Dick. Portanto, a troca no site da ESPN está processada. Okay. Não está aqui o Kawhi. Sabes que eu estou... E portanto, mais, se vier, ainda o Grady Dick. Portanto, os Clippers neste momento têm cerca de 9 tipos para as posições 1 e 2. Ainda não acabei, mas comecei a ver um documentário. Pá, eu gosto nas férias. Não me digas que viste a série dos Clippers. Não, isso já vi, é péssimo, mas já vi há muito tempo, sim. É muito mau mesmo. Mas tive um documentário
chamado Meal Ticket, que é sobre o McDonald's All American, sobre a história Uhum, do jogo, que é um jogo, uhum, para quem não sabe, é um jogo que opõe os melhores estudantes do secundário dos Estados Unidos, pronto. uhum, E aquilo acontece, este McDonald's All American é o ano em que quem lá estava, por exemplo, um dos tipos que está a ser entrevistado é o Derek Lively. uhum, E eles estão a falar, e o tipo que é o motherfucker, tipo do McDonald's All American, que eles olham assim, pá, este gajo uhum, é Grady Dick. É uhum, tipo, é o gajo que é tipo, quem toda a gente tem medo, estás a ver? Quem toda a gente uhum. tem medo. É o Grady Dick. E por acaso esse documentário é muito engraçado, porque pá, tem imensos gajos, né? Ou seja, muitos dos jogadores, grandes jogadores da NBA passaram por lá, historicamente passaram por lá. Sim, para quem não sabe, ter no currículo McDonald's All American é quase como ser o All NBA do liceu. Só É vão isso, é a isso. nata é um jogo All-Star, em que é patrocinado pelo McDonald's, em que são chamados os melhores jogadores Sim, do liceu a nível nacional. Portanto, num universo de milhões de praticantes vão tipo 25 ou 30. sim. E há lá uma declaração muito engraçada, está lá o JJ Redick, e o gajo diz assim: pá, no meu ano, como é que eu vou te explicar? Estava lá o Carmelo, o Stoudamire, o Amare Stoudamire e o Chris Bosh. E eles estavam no nível. Nós éramos todos bons. Nós éramos todos bons. Mas aqueles três, nós tínhamos a certeza absoluta que eles iam para a NBA. Nós já sabíamos que eles iam para a NBA. Tanto que o Amari Stoudamire Foi faz, diretamente do esse, liceu. faz isso e foi logo, Uhum. foi logo para a NBA. Mas achei bem piada a honestidade do JJ Redick. É tipo, pá, pois, mas nós não estamos bem, não estávamos bem a jogar com as mesmas armas do que aqueles três. E estamos a falar de gajos que jogavam muito, né? O JJ Sim, Redick sim. era um grande jogador O na, J o no, JJ o na- JJ Redick para lá chegar teve que fazer 4 anos em Duke. yeah, mas pronto, mas yeah, eh, só antes de irmos embora, estávamos a falar do Shaden Sharp, não é? E tínhamos de falar em do Shaden Sharp que se Sim, lesionou 6 meses, em princípio, vamos ver se até vai jogar este ano ou não. Pelo menos se calhar pode voltar a tempo dos sim. playoffs, não sei. Dos playoffs, quer dizer, lá está. Será que vai jogar este ano ou não? Não sei. Será que vai? Será que em abril ou em maio os Blazers ainda vão estar a jogar? Se calhar não joga. 6 meses dá fevereiro, portanto pode ser que ali a seguir ao All-Star Break que volte, mas, Pois é, 6 meses dá fevereiro, desculpa. Estava hum, a fazer mal as contas. se calhar acabamos o podcast como começámos, que é falar dos Blazers, que têm um dono que, se os Blazers tivessem lá posto alguém que estivesse a fazer o possível e o impossível para tirar a equipa de Portland, não estaria a fazer o melhor trabalho. Portanto, é alguém que desde que chegou disse: meus putos, vou fechar a torneira, não há investimento. Eles apuraram-se para os playoffs, ele não levou os jogadores do way, foram aos playoffs passado não sei quanto tempo, não deu uma t-shirt aos adeptos, quis contratar um treinador, anunciaram quase publicamente que o salário que estavam dispostos a pagar um treinador principal da NBA era tipo um salário médio para adjunto, nem sequer eram adjuntos de topo. Deram um ano de contrato ao treinador, com opção a seguir. Um, Querem um novo pavilhão, mas não querem pagar por ele, e se a cidade de Portland não pagar, estão mais ou menos a ameaçar irem-se embora. As vibes não estão famosas em Portland. O Lillard, acho que teve um post assim meio dúbio a dizer: não foi para isto que eu me inscrevi, não foi para estas vibes que eu quis voltar. E portanto, um backcourt que tinha o Lillard, o Drew Holiday, o Scoot Henderson e, e agora o Sr. Ja Morant. Muita curiosidade para ver como é que isto tudo ia encaixar. O Shaedon Sharp vai perder 6 meses. É mau porque é bom para ele que tinha assinado um contrato que lhe dá alguma segurança durante algum tempo, portanto não era um ano de contrato para ele, e é sempre bom quando vemos que uma carreira e potenciais ganhos futuros não são lixados por causa da lesão, mas é a segunda lesão mais ou menos grave que ele tem. É um jogador que faz lembrar um bocadinho o Zach LaVine em início de carreira, que é um saltitão, um grande atleta, mas curiosamente não utilizava esse atleticismo todo para atacar o cesto, como eu falei há bocadinho do Brandon Williams. É alguém um bocadinho apaixonado com o seu jump shot, que não é fantástico ainda por cima. O Zach LaVine depois até acabou por Se tornar um bom lançador, sim. depois de Minnesota, onde ele teve uma primeira lesão grave no joelho, em Chicago transformou-se num bom atirador, mas o Zach LaVine tem mais argumentos com bola e como distribuidor, chegou a fazer 5, 6 assistências por jogo em Chicago, coisa que eu acho que o Shaedon Sharp não tem dentro dele. Mas pronto, são tipos que dependem muito do atleticismo, cujo lançamento ainda não convenceu, a defesa ainda menos, e portanto, quando em tipos de 22, 23 anos começa a ter lesões graves que lhes comprometem a vantagem atlética que eles têm, o desenvolvimento automaticamente estagna, o caminho para minutos já não era óbvio, por isso é mau para ele, mau para os Blazers, mas
Veremos. Já andava aí rumores que o Drew Holiday para os Miami Heat. Andava aí, não sei se apanhaste isso aí na net. Andava aí, Eh, andava aí a rondar. mas que é buyout ou troca? Não sei, não sei. Troca, não sei como é que dava, mas Pois se calhar é, buyout dava. só com o Wiggins. E não estou a ver isso acontecer. Não, não. Não, tinham que podiam juntar eventualmente o Jovic e o Bobby Portis. Era por aí. Antes Sim, de irmos embora, se juntarem o Jovic e o Bobby Portis dá, mas depois tem que ver. yeah, O que é que isso não, interessa aos Blazers? é isso. Temos só perguntas da bancada antes de irmos embora, puto. Bora. Diz assim o Uma, Ricardo Costa. uma sessão relâmpago. Boas, pergunta para vocês. Vi um gráfico dos jogadores em atividade não MVPs com mais pontos, cá está. Olha, DeRozan, Lillard, Anthony Davis, Paul George e Kyrie. Queria que organizassem este ranking consoante quem acham que é o melhor jogador e a melhor first option numa equipa. Portanto, DeRozan, melhor Lillard, jogador. Anthony Davis, Paul George e Kyrie. Eu ponho DeRozan, Lillard, Lillard, AD, AD, Paul George. Kyrie, Paul George. Ok. Isto é Prime? Estamos a assumir Epá, pois, Prime? Estamos a assumir Prime. eh, Não é não, agora, né? Não é agora, estamos a assumir Prime. não é agora, claro. Então, AD, Uhum. primeiro tem de ser. Segundo, Paul George ou Kyrie? Para mim é Paul George ou é Kyrie, é um dos dois. Sim, sim, Seria aí, depois Lillard e depois DeRozan. sim. Acho que é mais ou menos É isto. que é o melhor jogador e quem é conseguir ser. A segunda parte é mais fácil de responder, quem é conseguir ser a Melhor melhor first opção. option numa equipa. First option numa equipa, porque o DeMar DeRozan vimos ser first option durante muitos anos e nunca conseguiu passar pelo LeBron naquelas equipas de Toronto. O AD, mal acompanhado nos Pelicans, conseguiu ir a uma segunda ronda uma vez e depois com os Lakers, enfim, o LeBron ganhou o Finals O MVP, mas Lillard, na verdade, foi uma final de conferência. o Lillard foi uma final de conferência. O Kyrie foi um desastre absoluto cada vez que foi o número 1 numa equipa, sem o Luka ou sem o O Paul George também LeBron. foi a final de conferência, não foi? Foi, mas o Paul George estava a crescer ainda, tinha aquela equipa com o David West, com o Roy Hibbert, com o George Hill, era Danny uma. Granger. O Danny Granger já era suplente, ele roubou o lugar ao Danny Granger, já estava em final de carreira, portanto era uma equipa. Lance Stephenson, era uma equipa que valia pelo coletivo e o Paul George começava a aparecer, depois foi terceiro da MVP, na verdade, num ano com o Westbrook em OKC, foi All Defensive. Enfim, eu acho que o AD foi o melhor jogador. Enfim, nós temos agora uma má imagem presente do AD, mas acho que todos no seu melhor. O AD foi o melhor. E depois Paul George, provavelmente, depois Kyrie, depois Lillard, depois DeMar DeRozan, concordo contigo. Diz assim o Manuel: Boas malta, ainda há jogadores interessantes livres. Era um programa giro, perceberam melhor se encaixavam. Se não, deixa aqui 5 para ouvir a vossa opinião. Peyton Watson, que já Já entretanto está. assinou. Bruce Brown, Jonathan Kuminga, Benedict Mathurin e Thanasis Antetokounmpo. O Thanasis podia vir para o Jogueira. Eu acho que está ali a faltar presença interior no Jogueira e era interessante de ver. Não deixa de ser engraçado tu perceberes que, epá, pois os Bucks aquilo não há hipótese, pá, o Yannis tem mesmo lá os irmãos, senão aquilo não dá. Pat Riley e o, e o- como é que agora eu estou com problemas de memória, meu. Eric Spolstra, Spolstra. Olha, e o Thanasis? Não, puto, Thanasis aqui não vai dar, mano. está ali Não uma vai dar vassoura, está ali uma vassoura no canto do balneário, se ele quiser. nem para abanar toalhas. Bruce Brown, Kuminga e Madrin. Não sei. Pá, o Bruce Brown voltou ao sítio onde foi feliz o ano passado e não foi feliz, não fez a diferença nos Nuggets novamente. Não sei o que é que ele terá dentro dele ainda. Ele recebeu aquele caminhão de dinheiro depois do título, recebeu 44 milhões em 2 anos, depois decidiu voltar aos Nuggets e não sei muito bem quem é que ele pode ajudar. Já está, é daquelas que pelo mínimo, quem é que pode precisar do Bruce Brown? Quem é que precisa do Bruce Brown? Nem te sei dizer. Miami Heat, puto. Bora, mais um posito, porque não? Mais um posito, mais um posito. O, O Madrin também dava jeito ao Zito. o Cominga é uma asneira que o Plink ainda vai cometer. Está-me a cheirar tanto. Está-te a cheirar. Está-me a cheirar tanto. Sim, pode ser isso, pode ser Phoenix Suns. Não, mas se pegares os Suns, eu acho que estão num path onde não entra. Se o Cominga, Já era mais a Sacramento Kings. se o Cominga quiser relançar a sua carreira e tornar-se num jogador sério de basquetebol, tem uma oportunidade de ouro, que é ir para os Minnesota Timberwolves.
Os ok. Timberwolves neste momento não têm power forward. O Kuminga podia entrar de 5 numa equipa que tem aspirações sérias na Conferência Oeste. Portanto, se ele quisesse, podia ir para aí. E eu acho que era entretenimento imperdível juntar Kuminga, Lamelo Ball e Anthony Edwards. Sim, épico. Mas Diz assim, acho que vem para o Lacão. sim, diz assim o Hugo Marinho. Olá a todos, na cena dos top, atrevo-me a sugerir um top dos melhores jogos da história. Abraço desde Macau. Epá, difícil, melhores jogos da história. Epá, Muito complicado. Temos de pensar um n- bocadinho. não temos razão para já, ia só dizer jogos que eu tenha visto. Yeah. É E não. assim, há um jogo que eu nunca mais me vou esquecer, que Sim, é, que é a final da NBA, o jogo 7 dos Cavs com os Warriors, em que o sem dúvida. LeBron ganha. Esse jogo é É inesquecível, nem tanto possivelmente a por ter única sido resposta. bem jogado, mas é um jogo inesquecível, não é? Por todo o contexto que havia à volta, os Cavs estavam a perder 3-1, viraram para 4-3, etc, etc. Também me lembro bem dos Warriors ganharem no Boston Garden e do Curry mandar calar Hum, toda a gente. o jogo Lembro-me 4. bem. Não, 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 de serem campeões. O jogo O 6. jogo 6 acho eu. Uhum. Lembro-me bem disso também. Ah, pá, e não. Pá, pois é óbvio. Lembro-me agora daqueles do jogo um, acho que foi o jogo um de, da final da Conferência Oeste do ano passado, não é? Que o Embi marca aquele sexto quase no meio campo. Uhum. Foi jogo um isso, não foi? Uhum. Yeah. Esse jogo foi muito fixe. Fantástico. Esse jogo foi muito fixe. E pá, e pronto, e há boas jogos. Há boas Ah, jogos. que jogos é que eu tenho assim na memória? O jogo 7 de 2016 é o jogo, o maior, não é o melhor, é o maior jogo de que do século XXI. Não há muito por onde fugir, porque é o jogo que torna o LeBron, que mete o LeBron na prateleira definitiva dos GOATs, porque entregou o menino prodígio de Cleveland, voltou a casa e entregou o título, virou um 3-1 numa final que nunca tinha acontecido. É a causa do KD ir para os Warriors a seguir, portanto, tanto impacto na história do jogo. Tem o triplo do Kyrie, tem o bloco by James no Iguodala, é um jogo absolutamente icónico. O jogo 6 da final de 2013, do triplo do Ray Allen, quando as fitas já estavam a sair para dar o título aos Spurs. Aquele jogo da final da Conferência Este, ou das meias finais da Conferência Este, o Kawhi tem aquele cesto Uhum. contra os Sixers quando estavam nos Raptors. Esse Jogo, cesto é inacreditável, sim. jogo Esse 7, cesto é, meia final de conferência, Raptors Sixers 2019. esse cesto é inacreditável, sim. O jogo 7, final de 2010, para mim é o jogo mais importante da minha vida, provavelmente, porque os Lakers estavam a defender o título, era contra os Celtics, obviamente, com quem tinham perdido em 2008, e os Lakers estavam a perder 3-2 na final, com os dois jogos em casa, fizeram o 3 igual, no jogo em que o Kendrick Perkins se lesiona, e depois no jogo 7, em LA, um jogo dos jogos mais mal jogados que vocês vão ver. Não há hipótese. O Kobe lançou 6 em 24 e os Lakers estavam a perder por 13, pá, a 7 minutos do fim. E 13 pontos em 2010 são tipo 25 pontos agora. E os Lakers foram buscar o jogo. E Já temos boas. já temos boas. Já temos bués. Happy Kobe Day para quem celebrou. Fez anos. Faria anos no dia 23. RIP. 23 de agosto, quando o meu sobrinho Penso nele faz muita anos. vez. Não é no teu sobrinho, penso muita vez no Kobe. Sim, sim, seria estranho pensar no meu sobrinho, nem 20, sequer o conheço. 26 de janeiro de 2020 e desde aí o mundo patinou de vez. É isso. Se pensares bem, o planeta nunca mais fez sentido desde o dia 26 de É janeiro de verdade, 2020. Não, é não parou de verdade, acontecer merda. Não parou é de acontecer verdade. merda ainda. Diz assim o Pedro Leiria que até mandou 3 perguntas, mas pronto, fechamos com ele. Boas malta, pergunta extremamente importante. Amanhã embarco numa viagem para a zona de Leiria Fátima e vou ficar lá 3 ou 4 dias com a minha namorada. Queria saber se me conseguem ajudar em restaurantes por aquela zona ou à volta e um restaurante para comer pelo caminho, sendo que arrancamos ao meio-dia de Corroios, talvez ali pela zona do Ribatejo, Vila Franca, Santarém, Carregado, um restaurante em algum desses sítios para almoçar pelo caminho. Obrigado pela ajuda. E enquanto o Cominga está quase a assinar pelos Lakers, ser o maior banger da atualidade, está tudo dito. Como isto está, nunca mais é outubro. Abreijos aos Ainda vamos três. a tempo de dar conselhos ou ele já foi, já voltou? Já não sei, mas Santarém tem sempre o chapa 7, puto. Santarém? Não Chapa falha, 7. melhor prego da tua vida. Vai só comer um preguinho. Só Abre, comer aquele toque e se fores foz. só, Preguinho, se fores só marisquinho, abre a carteira, mas o preguinho tens que ir. Meu. o preguinho tens que ir. Podes mandar aquele camarãozinho vermelho, também é bom. Frito, também é bom. Também vale a pena. Se só puderes comer duas coisas, come essas duas.
Fica aqui. E depois em Leiria, Fátima. Nós, Fátima, não me lembro do nome certo do leitão, mas daqui também não. O leitão guarda-se para outra ocasião. Leiria, Casinha Velha. Conhece a Casinha Velha? Fui há muitos anos, puto. Fui há muitos anos. Lembro-me de uma coisa no Casinha Velha que é, não sei se ainda é assim, que é os gajos trazem-te uma tábua, Ainda é assim. trazem-te uma tábua cheia de queijos e enchidos para a mesa e tu comes o que tu quiseres e aquilo dos gajos depois pesam Exatamente. o Não que, é uma o, que- tábua, o é que um falta. tabuleiro. É um tabuleiro, sim. Aquilo vem Pesam para a o que mesa, falta aquilo e vem para a mesa, isso está é o pesado, valor. Yeah, é um yeah, valor médio, ele yeah, diz tudo o que lá está e estamos a falar tipo é tipo uma fila de 5 por outra de 4, portanto são tipo 20 queijos e 20 enchidos, um tabuleiro de yeah, queijo, um yeah, tabuleiro de yeah, enchidos, ele corta à tua frente aquilo que quiser e depois pagas o peso. yeah. É Uma das maiores e melhores garrafeiras do país, é Casinha Velha. absolutamente surreal o tamanho da garrafeira, a quantidade de referências que tem, um bom cabrito e é ao pé do famoso do Vaca como é que ele se chama? O restaurante ali, Vaca qualquer coisa? Tromba Rija. Tromba Rija, vou falar em vacas ao Tromba Rija, exatamente, é na mesma rua do Tromba Rija, mais à frente. O Pedro disse também assim: boas malta, perguntas importantes de Silly Season. Vamos ter Fantasy na Fantrax no próximo ano e temos novidades sobre a existência ou não de evento ao vivo de começo de temporada. Sugestão de restaurante esta semana: 550 restaurante, 80% da carta sem ingredientes cozinhados no fogo e com uma profundidade de sabor nas coisas muito boa. Abreijos aos três. Agora Sobre. arranjem outro podcast em Portugal, em que nos enviam mensagens a falar de profundidade de sabor. Sobre o Profundidade de sabor. 550, já fui, na verdade, já fui. É ali ao pé das Amoreiras. 550 graus. 550 graus, desculpa. É porreiro. É tipo fogo, mas não é o fogo, mas é um bocado a Uhum, parecer o fogo, que é o restaurante ali também, ali no ao pé do Campo Pequeno. Sobre Fantasy, boa pergunta. Não, não, uhum. não está decidido. Sobre evento ao vivo, vai haver. Quando, Primeira mão. quando, quando os bilhetes à venda tiverem, quando os bilhetes estiverem à venda, vou-vos dizer, mas 20 de outubro, será dia 20 de outubro aqui em Lisboa, no Limpem as agendas. auditório. Quem chegou até Yeah, esta hora e 17 podcast, limpem as agendas para 20 de outubro e façam outra coisa 20 de qualquer, porque outubro. nós vamos estar num sítio a falar de basquetebol. Yeah. 20 de outubro é o dia que começa a NBA. É o dia que começa a NBA, sim, o dia que começa a NBA. Possivelmente vai estar a ver um jogo, porque há um Boston-Detroit que é uma matiné que É é muito capaz cedo? Ah, é? é Ah, muito não cedo, sabia, é capaz de não estar a ver, sabia. portanto, vamos estar Aí, com putz. updates ao vivo de Paul George, portanto pode correr bem para mim e para o Ricardo ou pode correr bem para ti. Paul George, que para quem não sabe, é candidato a MVP. Não sei se estão a par. Não sei se estão a par. O Paul George passou de ser o pior contrato da NBA o ano passado. Pá, nada como um bom spin dos jornalistas de Boston, contamina o mundo inteiro e até Portugal, em que de repente o Paul George, pá, vocês não estão bem a perceber o que é isto. Também é engraçado perceber que o pai do Jason Tatum veio dizer que, que a equipa de Boston era uma merda, mas os grilos estão aí, pá, se tivesse sido alguém da família do Jalen Brown, não sei se teria sido assim, mas pronto, porque o meu pai Jason Tatum não faz mal nenhum, né? Sabe lá o gajo, porque se calhar nem é pai dele, se calhar é padrasto, né? Não faz, não importa. Uh, por último, boas malta, perguntas extremamente importantes, pelo menos para mim. Ah não, pera, não é só isto, Estamos evento ao vivo é despachados. isto. Estamos despachados, puto, estamos despachados. Portanto, 20 de outubro, quando houver bilhetes à venda, avisamos. Vai ser em Lisboa. E é isto, meu. Pá, são aqui fortes 80 minutos, puto. Obrigado por estarem aí desse lado. Já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast. Deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify. Seguir-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok. Subscrever o nosso canal do YouTube. Subscreverem também a The Zone para verem Premier League. Para verem a Liga Espanhola. Tivemos já Mourinho cagão, não é? Com o gol no último minuto. Oh, puto, já viste o tamanho desse avançado do Real Madrid? Isto é quase, Qual? isto é tipo 1,90 m, o gajo que marcou o gol da vitória, meu. Não. O Pedro Westby. Vi o gajo a festejar. Isto é tipo 1,95 m, meu. Tipo, é um gajo gigante. Vejam também a La Liga e outras coisas. Depois vão ver a Champions e tal. Subscreva da Zone, subscreva o nosso canal do YouTube e pronto. E tornem-se patronos, não é?
do Bola Não Claro. Mente, em patreon.com/. Bola Não Mente. Sem tilde, não há tilde no URL, já estou farto de vos dizer. Não insisto, não vale a pena. Lucas, obrigado e até à próxima. Obrigado, João. Obrigado por seres quem és e tu, no dia que perdemos essa gigante, há um par de horas, eu acho que pela tua alegria de viver, pela generosidade com que comunicas, até tens um podcast de livros e a senhora ficou bastante famosa pela promoção da Dolly literacia Parton, entre não é? jovens. Dolly Parton. Paz à sua alma e se houvesse um concurso daquele estilo Grandes Portugueses, se houvesse um concurso desse estilo, mas para dizer quem era a Dolly Parton portuguesa, eu dizia que eras tu, João Dias. Achas que ficava à frente do Salazar?